Netflix, ou Amazon, ou outro streamer qualquer, né? Mas não assistir TV mesmo, na figura de assistir a televisão, cada vez menos aí. Eu ainda acho que a mídia social ainda tem um caminho grande pela frente aí. Ainda tem um caminho grande. Vamos ao próximo, meninos? Então, ó, eu vou sortear aqui o próximo e quem fala primeiro sou eu, hein? Foi isso, né? O William falou primeiro agora, o Rodolfo, o William, agora sou eu, é isso? Vamos Isso. lá. Próximo aqui, vamos ver quem é. Ciro. Ciro Gomes. Então, deixa eu pegar minha colinha aqui. Para achar aqui o que eu anotei para o Ciro. Bom, o Ciro vai estar na cédula eleitoral de 2022, chova ou faça sol, caia um meteoro, porque o Ciro sempre está, então ele vai estar, e ele é um candidato significativo. Então, vamos lá. Eu coloquei alguns pontos aqui que eu vejo como pontos fortes e pontos fracos do candidato Ciro Gomes. Bom, primeiro, ele já tem uma base eleitoral de jovens, que eu falei que estava sendo cooptada pelo Boulos, mas você ainda tem muitos jovens e magoados aí do PT, se afastando do PT por causa dos escândalos, acabam caindo no Ciro. Então, era muito comum na eleição passada você ver aqueles jovens até 30 anos, que o ano que vem talvez já tenham mais que 30 anos, como disse o professor William, mas o pessoal falando do Ciro Gomes como um nome viável das esquerdas. O Ciro não é um cara ligado à extrema esquerda como o Boulos, por exemplo, então eu acho o Ciro um candidato de esquerda muito viável. Ele tem que resolver a treta dele com o PT, né? Ele tem uma mágoa eterna, então o Hertz que comentou que ele não deu o apoio explícito ao PT no segundo turno, porque o Ciro ele acha que chegou a vez dele e o PT não está honrando compromissos passados. Essa é a mágoa que o Ciro tem do Partido dos Trabalhadores. Ele falou, olha, agora seria a minha vez, eu seria o cara para ter vencido o Bolsonaro, e o PT não apostou nele, o PT sempre apostando no candidato próprio, né? Então o Ciro tem essa mágoa, e em grande parte por isso que ele não declarou apoio ao PT no segundo turno. Mas é óbvio que apoiava, é óbvio que ele faz parte do espectro da esquerda. Então ele tem uma base eleitoral já, o Ciro já entra numa base eleitoral jovem. Ele é do Nordeste, que é o terceiro colégio eleitoral do nosso país, como o professor William também comentou, então ele já atende essa questão Nordeste, né? Ele é conhecido, é um nome conhecido, então já está aí na mídia, já tem experiência de administração, ele tem um histórico aí, ele pode unir a esquerda. Eu acho que o Ciro Gomes é um nome que pode unir a esquerda. É uma questão da resistência do PT. Se o PT aceitasse, eu acho que a esquerda vinha junto, por exemplo, em escolher um nome, talvez fosse em comum acordo, até o Haddad para vice do Ciro Gomes, por exemplo, né, fechando, e aí talvez a esquerda tivesse esse candidato único aí, como o Ciro para presidente, Haddad para vice, né? Se o PT aceitasse isso, eu acho que essa seria uma chapa, eu me arriscaria a dizer que conseguiria trazer Flávio Dino, conseguiria trazer Boulos, conseguiria fazer uma chapa única para ser forte já no primeiro turno, né? Uma chapa dessa. E ele tem um discurso menos radical do que um Boulos, então... O Ciro ele é bom de oratória, ele é bom de fala, ele é bom de comunicação, e ele tem um discurso menos radical, uma pessoa que estudou lá fora, fez pós em Harvard, uma pessoa que fala sobre economia. Não estou entrando na questão se a gente concorda ou não concorda com as ideias dele, mas ele é uma pessoa que tem a capacidade de discussão, pelo menos, né? Então, ele tem. Então, todos esses pontos são positivos para o Ciro Gomes, né? E aí você tem os pontos negativos. Esses foram os pontos positivos. O que eu vejo de pontos negativos do Ciro Gomes? Primeiro, ele traz consigo a figura do coronel, né? Quer dizer, ele ainda não conseguiu deixar de ser um Antônio Carlos Magalhães da vida, né? Um cara desse. Quer dizer, quando você olha para o Ciro, aquela postura dele... beligerante, né, autoritária, do coronel do Nordeste, e isso é uma figura que está fora de moda, as pessoas não querem mais, né? Quando você fala de democracia, de participação, de igualitarismo, de distribuição de poder, aí vem esse cara com essa postura de coronel, isso é um discurso que soa um pouco da década de 80, né? Ele soa fora de moda, essa postura dele do coronel, né? Ele tem uma imagem ainda colada a escândalos do PT, apesar de não ser indiciado e nada disso, mas sempre essa proximidade acaba sujando, né?
A Graça Abreu está dizendo que, na opinião dela, o pior ponto negativo do Ciro Gomes é ser muito egocêntrico, né? Egocêntrico. Nesse aspecto, ele e o Dória, né, estão de braços dados, né? Mas estamos em frente aqui, né? O Dória é para daqui a pouco. O que mais? Ele está do lado da esquerda, a esquerda está num momento fragilizado na política brasileira. Quer dizer, a direita, nós estamos vivendo uma onda de direita que acabou culminando na eleição do presidente Bolsonaro. Essa onda ainda não passou, essa onda ainda não acabou, ao meu modo de ver. A onda da direita, eu nem sei se ela chegou no cume ainda, né? Nem sei se ela está no ponto mais forte. Essas ondas, normalmente, elas costumam demorar um bom tempo, né? Talvez a gente viva alguns anos aí com uma onda de direita, né? Então o Ciro talvez estivesse surfando, perdeu a onda, né? A onda dele, eu acho que teria sido a última eleição. Essa teria sido a grande onda dele. Então pode ser que ele esteja um pouco fora de moda, né? A esquerda está fora de moda. Ele tem um histórico eleitoral ruim, apesar de ser um bom candidato, ele não tem tido aquele desempenho eleitoral que seria justo à sua carreira. Ele tem um temperamento difícil, então o Ciro Gomes é um cara que é fácil tirar do sério, é fácil você ter cenas muito ruins dele, querendo agredir fisicamente as pessoas. Então ele é um cara de pavio curto, né? E ele tem pouca penetração no Sudeste. Tem pouca penetração no Sudeste. Aquele problema do Haddad com o Nordeste, talvez ele tenha com o Sudeste, né? E esses são os pontos que eu acho do Ciro Gomes. Professor Rodolfo, vantagens e desvantagens do candidato Ciro? A grande desvantagem é o poder, né, o pavio curto, né? Imagina só ele, presidente, tendo que negociar com o Congresso, essas coisas. Vai ser difícil, é difícil eu imaginar. A grande vantagem que eu vejo é que é uma pessoa ligada ao Poder Executivo, tem fama de bom administrador, né? E a vinculação, o sucesso da educação, né, no Ceará é atribuída a ele, pelo menos pelo que eu saiba até agora, é atribuída a ele. Então, eu acho esses os pontos fortes, né, do Ciro, e o ponto fraco é o fato de ele não ter calma, né, nas horas que precisa ter calma. E ter um pavio muito curto, explodir com muita facilidade. Professor William, quais suas considerações sobre Ciro Gomes? Eu concordo com o que vocês já disseram. Devo dizer que acho que deve ser fácil se enfesar quando você é um político e não é e sem falar quando você é um político e tem que lidar com forças como as que ele lidou, né? Lidar com o PT quando você não é do PT e quer ter o espaço, quer ter o apoio, quer ter o compromisso, né? Ou ainda quando você por exemplo, quando ele era do PSDB e costurou o acordo com o Itamar Franco, né, que gerou o Plano Real e tal, né? Ele logo se enfesou com os caciques do PSDB paulista, né? Que gerou a saída dele do PSDB na ocasião. Ele tem essa vantagem e ao mesmo tempo a desvantagem. Ele passou por todos os grandes partidos, né? E tem essa questão personalista mesmo que acaba sendo um problema. Concordo, vantagem inegável o resultado positivo da educação no Ceará e essa imagem dele de bom técnico, de especialista, de um cara que fala com propriedade. E ao mesmo tempo o lado ruim, uma aparência, né? Uma aparência de destempero. Como um episódio que circulou nas redes sociais de, sei lá, um conjunto ali de uns 10 pessoas que protestaram na frente da casa dele, ele foi lá dar uma de Mário Covas, foi para o enfrentamento na mão com as pessoas que estavam na frente da casa dele, né? Então, talvez não seja a melhor coisa a se fazer, embora no caso do Covas, no meio da manifestação da POSP na frente da Secretaria da Educação, aquilo, na ocasião, soou positivo, né? Na ocasião, soou positivo. Bom, ele é viável, né? Ciro é viável como candidato, tem a vantagem de ser do Nordeste e ter todos esses atributos positivos, que é a desvantagem de não estar num partido
que por si, sozinho, tem força para chegar lá, né? Não tem muitos deputados, embora tenha hoje mais do que já teve. Não tem muitos governadores, embora hoje tenha mais do que já teve, né? Então, por essas coisas, talvez ele esteja fadado a, uma vez mais, ter que apoiar alguém, né? Ou conseguir que as pessoas, que outros partidos, seja de esquerda ou seja de centro, o apoiem. A hora dele nunca vai chegar, William? Seria lamentável, né? Porque parece que é um cara que teria algo Lamentável a é sua acrescentar. opinião, hein, William? Quando você diz Mas é lamentável, isso já é mesmo. sua opinião, hein? Nós temos um eleitor aí. Porque é uma Boa, né? pessoa que aparentemente. Não, assim, eu não vou dizer que eu votaria no cara, mas ao mesmo tempo tenho parentes lá no Ceará, conheço um pouco do lugar, enfim, né? Assim como conheço gente do Piauí, conheço um monte de lugar, Maranhão. É, eu acho que ele teria algo a acrescentar na política, é, mas tem essa cara de coronel mesmo, como você falou, embora coronel seja o coronel tradicional, não o coronel político, né? O coronel tradicional é um sujeito que tem muitas terras, talvez tenha ganho alguma coisa, seja da coroa, seja porque ele fez grilagem de terras, e normalmente por conta disso acaba se transformando numa sumidade política da região, e essa não é a história da família dele nem dele, né? Ele teve um curral eleitoral, né? E se destacou por esses atributos, por formar um grupo, por um grupo confiar nele, ele confiar no grupo, etc. Na verdade, ele começou sim no PDS, tendo sido indicado por famílias poderosas lá do Ceará, né? Mas depois disso acabou sendo uma coisa do capital político próprio. Então acho que não dá para chamar ele de coronel como é o ACM, ou como foi o ACM, né? Ou como é o histórico da nossa política de ter famílias que são ligadas às propriedades, mas tá ali, né? Lembra muito, aparenta, tem todo o jeitão. É uma coisa regional, uma liderança mais regional do que nacional. Ele até tentou, veio para o São Paulo um tempo, não sei se vocês se lembram disso, tentou romper Da essa barreira. barreira. Mas não disse que eu não chamei ele de coronel, eu disse que ele tem uma imagem de coronel. Eu não disse que ele é coronel. Eu Né? acho que o PSDB, durante uma época em que eles competiam no mesmo campo, tentou colar essa pecha nele, né? No sentido de que ele estava brigando pelas mesmas coisas com o PSDB. Isso aí. Até Vamos por em isso que frente? ele se moveu para a esquerda, né? Ok.